Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor por revelação dessa palavra, que Ele venha ministrar nossos corações em nome de Jesus. Pai Santo, nesta noite abrimos nosso coração para a Tua palavra. Ela é viva e eficaz, Tua palavra é poderosa, é uma espada de dois gumes. Pai, ministra nosso coração nesta noite. Que venhamos, Senhor, Pai, ser restaurados, que venhamos ser avivados neste momento. Que nossos olhos venham abrir e luz venha entrar no nosso interior, para que entendamos, Senhor, o Teu coração, para que entendamos aquilo que o Senhor tem para nós esses dias. Pai, queremos cada vez mais ser mais apaixonados, queremos crescer em fé, queremos crescer em ousadia. Pai, usa-nos em nome de Jesus, usa-me com ousadia, usa-me com clareza, com vida, e ministra no coração de cada um, trazendo libertação aonde eles estão, trazendo, Senhor, vida, restauração aonde eles estão agora, ó Deus. Toque em cada coração, em cada vida. Pai, em nome de Jesus, coloque tudo aquilo, Pai, que está fora do lugar, no seu lugar correto. Espírito Santo de Deus, nós oramos neste momento, Pai, e declaramos cura, restauração em nome de Jesus. Mais uma vez, quero deixar claro para os irmãos que nós estamos autorizados, a se reunir até que todo o STF julgue, ou derrube ou apoie essa decisão desse ministro. Mais uma vez, a live é uma ferramenta poderosa como um acréscimo e não como algo somente que pode substituir. Claro que nós não paramos, continuamos ministrando o Evangelho. Então, alguns irmãos aí conosco neste momento, como eu havia falado, e convidado, mas o online, essa ferramenta, ela é um acréscimo, é algo a mais. Sempre devemos fazer o uso dela bem feito. Você também faz o bom uso, mas sempre que tivermos oportunidade de se reunir presencialmente, é importante que seu coração seja aquecido por isso. Amém? Porque essa é a vida da igreja, toda a igreja nasceu assim, viveu assim, de casa em casa. Nós não somos templistas, mas nós entendemos que a reunião do corpo de Cristo é importante. Se não tiver jeito, nós fazemos online, nós continuamos com a maneira que dá, dentro dos limites da palavra de Deus, dentro dos limites também do governo, dos decretos. Mas eu quero pregar algo que não é falado. Eu sei que está todo mundo falando, a mídia sempre fala para você ter distanciamento, álcool gel, máscara, continue fazendo essas coisas, é importante. Você sair, use máscara, álcool gel, sempre mantenha, sempre se puder, distanciamento com o irmão nesse tempo de crise. Mas eu quero falar algo para você que não é falado nas televisões, nos rádios, em muitos lugares não é falado, até mesmo no púlpito. Hoje eu quero falar sobre o Cordeiro de Deus. Quero falar sobre a Páscoa, a essência da Páscoa e que nós somos em Cristo. E aonde você está no Senhor, o poder de Deus nas nossas vidas, a proteção que nós temos da parte do Senhor. Hoje eu quero falar da fé, para animar o seu coração, para te envolver. Um assunto que não é falado muitas vezes, não é falado por ímpios principalmente, e é de esperar isso. Mas o triste é que às vezes nos púlpitos também não é falado do Evangelho. O que nós vemos é muito da autoajuda e não da ajuda do alto. Nós queremos ministrar a você hoje as verdades da palavra de Deus para que você fique em paz, para que você tenha alegria plena, para que você tenha restauração, satisfação em Deus, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 14, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 12, versículo de 1 ao 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: a este mesmo mês vos será o principal dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então
tome uma só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Farei as contas conforme o cordeiro. Versículo 5, 12, Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E aguardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas o comerão. Versículo 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com as suas fressuras. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa que eu quero ministrar a você nesta noite. O que isso implica na nossa vida? Em todas as coisas, nós vemos que nesse tempo de angústia, de crise, de preocupações, de pessoas perdendo seus entes queridos, nós precisamos mais do que nunca apropriarmos da palavra de Deus e não deixar que a nossa fé desfaleça. Versículo 12, continuando, diz: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, e eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga ou mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E a este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor, e nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Interessante que nós vemos que o Senhor diz deste momento tão poderoso, que é a passagem. A Páscoa significa a passagem. Nós estamos passando por um momento de passagem de um tempo de pandemia, para um tempo que virá oportuno, poderoso, de crescimento, de avivamento, em nome de Jesus. E tem essa fé, que é somente uma passagem, é somente um tempo. A palavra diz, que o choro dura somente por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pode ter certeza que ela chega, ela vai vir logo pela manhã, e quanto a alegria não tem prazo de validade, porque ela permanece em nós, porque não é apenas um estado emocional, mas sim uma pessoa, é Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa satisfação. Creia nessa verdade. Então muitos perguntam, devemos então celebrar a Páscoa nos dias da nova aliança? Essa fica uma pergunta. É claro, devemos celebrar a Páscoa. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Percebe bem que o apóstolo Paulo, ele coloca algumas implicações aqui importantes. Ele fala sobre o fermento, e fala lançai fora o velho fermento. E aqui ele coloca o fermento
a palavra de Deus mostra que são dois tipos de fermento. O primeiro é o da lei. O segundo é o pecado. Primeiro ele diz, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Aqui é uma afirmação, né, que nós estamos em Cristo e não há mais, né, pecado. Não estou dizendo que nós não pecamos, mas estou dizendo que quando Deus olha para nós e não vê mais uma natureza pecaminosa, mas Ele vê uma natureza restaurada que é Ele mesmo. De vez em quando, por acidente, cometemos um pecado ou outro, e o sangue de Jesus ele é poderoso para nos lavar completamente e nos purificar de todo o pecado. Creia nessa verdade. O sangue está sobre você. Então nós somos, de fato, essa nova natureza, essa nova massa. Mas ele fala assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento. Este velho fermento está mostrando, né, a lei, que era o sacrifício, né, que eram feitos continuamente, e todo ano fazia em Êxodo 16, nós vemos em Levítico, 16, havia um sacrifício, e eles tinham o hábito de todos os dias também, às 9 da manhã e às 3 da tarde, de sacrificar um cordeiro pelos pecados. Não era pela nação, era individual, o da nação era uma vez ao ano. Mas aqui, esse cordeiro não é como eles fizeram literalmente na Páscoa, em Êxodo, que era a saída do povo. Uma saída debaixo de uma opressão de Faraó, de uma escravidão, do pecado, para uma terra abundante que manda leite e mel. E nesse tempo havia uma passagem, após essa passagem que é a Páscoa, que é também num deserto. E aí tinha então Canaã, que é o propósito de Deus para nós. Sim, ou seja, após a Páscoa havia um deserto. Um tempo de escassez, um tempo de dificuldade. Mas percebe então que esse fermento aqui não é o da lei que nós celebramos. Mas a Páscoa que celebramos é que, de fato, hoje, né, não um dia, mas simbolicamente, significa a ressurreição de Cristo. Ele ressurgiu, né, dos mortos. Na sexta-feira, né, ele morreu e hoje, na seja a Páscoa, ele ressuscitou. Essa é a mensagem e nós celebramos a sua ressurreição. Nós nos alegramos, né, na ressurreição de Cristo. Devemos ter alegria porque ele vive e a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou o terceiro dia, está no meio de nós, está dentro de você, está à destra de Deus. Aleluia! Mas também ele diz que nós devemos, então, tirar o fermento da maldade, né, da malícia, e sim e servir o Senhor com asmo de sinceridade na verdade. Esse pecado que ele também está se referindo, né, é nós não brincarmos com o pecado, é nós não tentarmos vencer na nossa força. Em relação ao pecado devemos fugir, correr. Mas nós resistimos o diabo, né, e fugimos do pecado. Amém? O pecado tem destruído e é um vírus que contamina a muitos casamentos, contamina muitas pessoas, destrói, tem um poder de destruir, de abater a fé. Mas se alguém pecar, como diz a palavra, creia que o Senhor é poderoso para restaurar e te purificar de todo o pecado. A Páscoa foi um tempo de transição, de saída, de uma mudança. Interessante que a Bíblia fala que seria um mês de Abib. A palavra Abib significa florescer, desabrochar. Significa algo verde, bonito, que floresce. Por que esse mês seria o principal dos meses para ele? É porque quando nós entendemos que após a ressurreição de Cristo, há um florescer do Espírito dentro de nós, há um desabrochar de uma nova vida dentro de você. Percebe? Então é um mês principal, é um mês que você conheceu Jesus, é um mês que você nasceu de novo, aleluia! Será o principal dos meses, e também foi um marco na vida de Moisés e de Arão. Assim também que esse tempo de passagem estamos vivendo,
é também um marco na nossa vida. Eu creio que este marco é de crescer a nossa fé, de nós aprendermos de fato a viver uma vida de uns aos outros. Não foi o Senhor que trouxe esses problemas, não é o Senhor que traz enfermidade. Em todo o Novo Testamento nós vemos que Jesus sempre veio para trazer cura e ressurreição. Uma vez queriam que caísse fogo do céu por conta do povo que estava desprezando Jesus, e Jesus disse: vocês não sabem de qual espírito sois, eu vim para salvar e não para condenar. Primeira coisa que você precisa entender, esse tempo não é o Senhor que está trazendo essas coisas, mas é o Senhor que está curando pessoas aonde isso não é falado. É o Senhor que está curando, está restaurando, está trazendo ressurreição, poder. Esse é um tempo poderoso porque Deus quer desabrochar dentro de você uma vida abundante. Deus quer florescer em você o Espírito Santo para que você venha desfrutar de uma vida plena, de intimidade com Ele. A vida eterna é essa, que conheçamos ao Senhor. Amém? Conheça ao Senhor. Isso é importante. Gastarmos tempo com Ele em oração. Gastarmos tempo com Ele de intimidade. Temos clareza de desfrutar dessa intimidade da qual o Senhor nos criou para ter. Nós somos chamados para viver uma vida de intimidade com o Senhor. E nesse tempo, alguns têm buscado mais a Deus. Mas, em compensação, outros têm desanimado. Infelizmente, tem deixado que a incredulidade, a morte entrassem nos corações. Tem olhado demais para as notícias, dessa vida. Tem olhado demais para as coisas deste mundo. Mas é tempo de você firmar na palavra, porque dias de crise sempre aconteceram. Momentos como esse sempre aconteceram, sempre algo diferente, algo novo, a perseguição, os problemas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele orou, quando Pedro passou por um momento de dificuldade, ele não orou impedindo Pedro que passasse. Ele disse: Pedro, Simão, eis que Satanás quer vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleçais, e quando você se converter, apacenta teus irmãos, cuida deles. Jesus não orou para que Pedro venha ser absorvido do problema. Deus não quer simplesmente te absorver, eles são necessários para o nosso crescimento. Nós temos aflições, mas Ele orou para que a nossa fé não desfaleça. Para que você passe por esse momento cheio da vida de Deus, dando glória ao Senhor, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, crendo que Ele é bom em todo o tempo. Amém? Creia nessa verdade. Em nome de Jesus. Teremos problemas, teremos dificuldades, mas nossa fé vai permanecer inabalável. O Senhor quer florescer em você uma fé. O Senhor quer despertar o seu coração para um tempo de intimidade, para um crescimento espiritual, para uma revelação do Evangelho, da graça, da nova aliança, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Deus quer usar você, te levantar nesses dias, para você ministrar a palavra de uma maneira intrépida, de uma maneira poderosa. O Senhor quer usar você nesses dias para poder pregar com unção, com verdade, com vida, com autoridade, como Jesus pregava. Se levante nesse tempo. Não fique prostrado, não fique olhando somente para a crise. Se levante em fé. Deus quer usar você nesses dias. Não importa a sua condição neste momento, a graça dele é poderosa. Ele vai envolver o seu coração, ele vai colocar as palavras na sua boca, ele vai usar você aonde você estiver para ministrar paz, para ministrar vida aonde quer que esteja, para a glória de Deus. Aleluia! Primeira coisa, nós vemos que o cordeiro deveria ser sem defeito. Versículo 5 diz: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ele deixou a opção de ser cordeiro ou cabrito, questão mesmo financeira. Mas aqui representa o Senhor Jesus. Ele foi o cordeiro perfeito, que se entregou na cruz para levar o meu e o seu pecado, para levar nossas enfermidades, para nos trazer uma nova vida, para nos livrar da ira do Senhor. Portanto,
não é a ira de Deus esse tempo que nós estamos vivendo. A ira não virá porque a igreja está aqui. A ira de Deus só virá após o arrebatamento dos crentes vencedores. Nós somos salvos da ira que veio sobre Jesus na cruz. Nós somos salvos da enfermidade, nós somos salvos das maldições. E nós temos uma vida eterna selada com Cristo. Aleluia! Aquele que creu no Senhor Jesus tem a vida eterna. E Ele ressuscitará no último dia. Creia, nós estaremos com Ele. E aquele que espera do Senhor somente nessa vida, como diz a palavra, é o mais miserável de todos os homens. Deus tem abundância para você hoje. Deus tem vida para você hoje. Deus tem crescimento, restauração, transformação, prosperidade para você hoje. Mas muito mais Ele tem na vida eterna. Muito mais Ele tem lá com Ele. Lá estaremos desfrutando de toda a sua glória, de todo o seu poder. Ele, os céus, a glória de Deus encherá todo o espaço. Encherá todos os corações. Isso será contínuo, sua presença de uma maneira poderosa, completa. Veremos a sua bondade, a sua face. Veremos todos os dias, estaremos com Ele por toda a eternidade. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Porque todas essas coisas serão passadas. Estaremos com Ele, desfrutando de uma vida poderosa, íntima, de bondade, de amor, de presença, ao qual você não consegue mensurar, imaginar, não está no coração do homem, não está escrito, não está na sua mente aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E é tempo de nós ansiar pela volta do Senhor. É tempo de nós clamarmos Maranata, porque Ele foi o Cordeiro perfeito, sem pecado. Não foram os soldados romanos, não foram os judeus que mataram Jesus. Ele se entregou. A morte não pôde detê-lo. Ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. Está consumado. Tetelestai. Ele se entregou. Ele entrou na morte para que nós tenhamos vida. Ele se fez pecado por nós para que nós fossemos justiça de Deus. E quando Jesus olha para você hoje, Ele vê o sangue do Cordeiro que está na sua casa. Ele não vê mais o pecado. Ele não vê mais a maldade. Ele vê o sangue. Ele vê Cristo em você e se alegra. Aleluia! Glória a Deus! Você pode hoje entrar no Santos dos Santos com ousadia, ao trono da graça com ousadia. Sabemos que Deus só ouve justos. Em toda a palavra, Deus só ouve justos. E é por isso que Ele te fez justiça. Você é justo diante de Deus hoje. E Ele está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, atentos para as suas orações, para o seu clamor. E hoje o Senhor está com você, Ele é contigo. Acho interessante que cada família recebeu o Cordeiro naquele dia. E o Cordeiro também ele foi examinado por 4 dias. No versículo 6 diz: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Jesus, nós vemos que 4 dias antes da sua crucificação, Ele entrou no templo, e Ele foi julgado, Ele foi avaliado. Pilatos lavou suas mãos porque não viu nele pecado algum. Pilatos não queria condená-lo e colocou nas mãos dos judeus. Não havia pecado sobre ele. Jesus, ele foi observado, ele foi avaliado e viu que não havia crime, não havia pecado. E como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele sabendo que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Ele veria você sendo transformado, a sua casa, ele saberia que você estaria com ele. Ele escolheu se entregar naquela cruz. Deus escolheu entregar Jesus do que viver uma eternidade sem você. Isso o resumo disso é amor. Deus é completo na eternidade. Ele era completo, Ele é. Deus não precisava de ninguém, nem dos anjos. A sua glória enchia todo o universo.
Deus não precisava de criar o planeta Terra, o universo, o céu, Ele mesmo. A Bíblia diz que Ele tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Um só, na forma de três, viviam em comunidade e comunhão. Ele diz, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus estava completo na eternidade. Mas como Ele te amou desde a fundação do mundo, Ele te escolheu desde a fundação do mundo, Ele saberia que você, na verdade, Ele não saberia que você escolheria a Ele. Ele te escolheu. E não previu que você seria salvo e aceitaria a Ele. Ele já te escolheu e programou, predestinou você para ser salvo. Essa é a palavra de Deus. Muitos têm dificuldade de crer nisso, mas é o Evangelho. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Foi Ele que nos transformou, foi Ele que nos salvou. Amém? Se alegre, porque você é salvo, é escolhido. Aleluia! E assim, então, o cordeiro, antes de ser imolado, deveria ser avaliado, não deveria ter pecado, não deveria ter problema algum, seria perfeito. Após ser testado, avaliado, ele foi morto. Ou seja, foi uma morte substitutiva. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele se fez pecado para que nós fossemos justos. Ele levou a maldição, a coroa de espinho na sua cabeça para que hoje não tenha maldição sobre você. Para que você tenha uma vida abundante, plena. Para que você tenha Ele como não somente o Salvador, mas o Senhor da sua vida. Para que em todas as coisas Ele venha estar presente e tomando conta de cada área da sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira perfeita. Se entregue completamente a Ele o controle. Se entregue a Ele completamente o seu coração, a sua casa, o seu casamento. Pare de tentar somente fazer as coisas com a força do seu braço. Você tem tentado e tem visto que não consegue. É tempo de você apresentar a Ele o seu coração, a sua casa, a sua família. É tempo de você confiar e deixar que Ele trabalhe. Ele é soberano. Após o cordeiro ser morto, eu acho muito poderoso porque a Bíblia fala que a família não era grande para o cordeiro, mas ao contrário, o cordeiro que era muito grande para a família, ele deveria chamar o vizinho para que come do cordeiro, não importa o tamanho dele, ele sempre seria maior do que a família. Isso mostra que a sua graça, a seu poder, a sua unção, a sua glória é abundante, né? Ela não tem fim, é como um oceano, se você experimentou apenas algumas quantas gotas, o seu poder, né? Ele é inefável, não se pode nomear, então não se pode calcular, não se pode medir, não se pode colocar em algum lugar o seu poder, a sua graça. E a salvação, ela é para a família. Queremos que ela é individual, mas a promessa é para a sua casa. A promessa é para os seus filhos que estão debaixo dessa aliança. Ou seja, há ainda tempo de você chamar o seu vizinho. Não agora na live, mas para a igreja do Senhor, aleluia. Ainda dá tempo de você convidar as pessoas para ter uma vida abundante com Jesus. A experimentar o cordeiro, a comer do Senhor, porque é nosso pão vivo que desce dos céus. É nossa água, aleluia. João capítulo 6, versículo 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. A Bíblia diz que Ele é a carne, Ele é a comida dado a nós para termos uma vida abundante. Outra coisa que nós vemos, que o cordeiro deveria ser assado pelo fogo. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. O fogo representa a ira de Deus. E não é à toa que Jesus ele ficou das 9 da manhã às 3 da tarde debaixo de um sol. A ira de Deus veio sobre ele porque ele se fez pecado na cruz.
Ele se fez maldição, e a Bíblia diz: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. A morte de cruz não era aquela morte atual para aquele tempo, mas foi um cumprimento da promessa da palavra de Deus dos tempos antigos. Não era comum crucificar pessoas naquela época, mas foi para se cumprir a palavra de Deus. A ira veio sobre ele. Ele se fez pecado por nós. Por isso a ira de Deus não virá mais sobre você. Não virá sobre a sua casa. Ele também deveria comer também o cordeiro com pães sem fermento. O fermento, o pecado, ele é retirado quando nós comemos do Senhor. A maldição da lei é retirada quando alimentamos de Cristo, porque Ele é a graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça veio porque é uma pessoa. A lei foi dada porque eram os mandamentos escritos em pedras. Devemos jogar então o velho fermento. Devemos não brincar com o pecado. Devemos fugir do pecado. Devemos passar longe dele, tirar o fermento, porque não condiz mais com a sua vida. Não combina mais com você, não faz parte da sua natureza. Uma vida pecaminosa, o Senhor já te libertou dessa vida. E o pecado se tornará um acidente, mas não uma prática. Portanto, não condiz com a sua nova natureza, porque você é filho. Você tem o DNA do Pai. Você tem uma vida abundante fluindo em você. Você tem o Espírito Santo sendo residência em você, em seu corpo. Você tem as palavras de Deus no seu coração. Foi escritas agora não um coração de pedra, mas de carne. E ninguém ensinará, conhece o Senhor, diz: todos me conhecerão, por causa do seu coração transformado. Então não creia que você tem uma vida abundante. Não devemos simplesmente pedir ao Senhor como se não tivéssemos, mas sim tomar posse daquilo que nós já temos. Você tem cura, você tem restauração, você tem crescimento, você tem portas abertas. Não estou dizendo que não terá aflições, não terá problemas. Continua, porque nós estamos no mundo. Mas tudo aquilo que é promessa da cruz pertence a você. É tempo de você tomar posse dela hoje em nome de Jesus. Você está enfermo? Tome posse da sua cura. Você está cansado? Tome posse do seu descanso. Você está aflito? Tome posse do seu coração em paz. Você está ansioso? Creia que Ele é o seu provedor, é o seu Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê na sua casa. Tome posse que você já tem as bênçãos de Deus. Você já tem a promessa. Você já tem a provisão. Tome posse disso e você viverá dias extraordinários em nome de Jesus. Amém? O cordeiro também era comido com ervas amargas. Por que dessas ervas? Interessante é que quando o primeiro contato que nós temos, com o cordeiro, que é uma cruz de Cristo, não só apenas vida abundante, paz, mas um arrependimento do pecado que no começo é algo amargoso. No começo é algo que incomoda, é uma tristeza que gera arrependimento. Às vezes você está passando por um tempo, quando você tem revelação dos seus pecados, gera mesmo um arrependimento, uma tristeza, e ela opera a vida. Essa tristeza opera a salvação. Por isso que as ervas eram amargas, porque aparentemente quebra todo o ego. Eles não são tão bons assim. A salvação não depende deles. Tudo aquilo que eles fizeram de boas obras não vai garantir o céu para eles. Somente se humilhar, se entregar e entender que tudo foi feito por Ele. Ele mantém a salvação, Ele deu e Ele mantém. Por isso que é amargo aparentemente. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: em tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos daqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade.
Muitas vezes o cordeiro é amargo porque nós temos que negar a nossa vontade, negarmos a nós mesmos. Gente, interessante que não é por muito fazer. Naqueles dias, pessoas clamaram, Senhor. Olha, ele diz, eu expulsei demônios, eu profetizei, curei enfermos, fizemos até maravilhas, mas não tinha um relacionamento. Não serviu a Deus como um Senhor, mas sim só apenas como Salvador. Relacionar com Deus como um Senhor, às vezes, até que você entenda a boa, agradável e perfeita vontade dele, vai se tornar amargo, porque ele vai dizer um não. Deus diz não também. Deus também diz que não é o momento. Não compre agora, não viaje agora, não faz agora, para te poder te proteger. E aparentemente isso é amargo, incomoda. E muitos, não ouvindo a voz de Deus, vai e faz do mesmo jeito e colhe uma consequência ruim. Não é lei, é apenas consequência, colher de algo que você plantou, de não dar ouvido à voz de Deus. Mas quando você se entrega completamente, entende que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, por mais que te incomode, você fica em paz, porque lá na frente é um livramento que Deus te deu. Lá na frente Deus te preservou de uma tristeza, de uma dificuldade. E não vou te iludir, eu prego a palavra de Deus, o Evangelho, e as bênçãos sempre vêm com perseguições. Se não há perseguição, se não há pessoas falando mal de você algumas vezes, se não há algumas calúnias de vez em quando, está algo de errado. Sempre houve perseguições, sempre pessoas vêm para falar mal, sempre alguém vai falar mal de você. Não dê ouvido a essas coisas. Principalmente, elas falam que você está pregando o Evangelho, porque você está servindo ao Senhor, porque você é abençoado. Então é normal que nós teremos perseguições. Se perseguiu, né, o dono da casa, quanto mais seus servos. Se chamaram Jesus, que expulsa demônios, por Beelzebul, quanto mais nós. Se falaram que ele era beberrão e comilão e amigo de publicanos e pecadores, quanto mais nós. Se falaram assim, uns dizem que ele é bom, outros dizem, ele engana o povo. Falaram que Jesus enganava o povo. Quanto mais nós pregamos o Evangelho, de vez em quando vão falar mesmo. Vão falar que o pastor rouba o dízimo, que é ladrão. Glória a Deus, se alegre-se quando fazer isso. Se alegre-se quando forem perseguidos, quando colocarem calúnias com você, porque grande é o reino dos céus, diz o Senhor. Amém? Aleluia! Isso é amargo. Isso às vezes vai quebrar seu ego, vai ter dificuldade de entender isso, de perseguições, de calúnias e mentiras, de levantes. Isso é quando você come o cordeiro, às vezes fica uma parte das ervas amargas junto. Mas creia que ele é saboroso, como diz a palavra. Ele é bom, ele é poderoso. Mas isso faz parte. E diz que as nossas leves e momentâneas tribulações nos trarão um peso eterno de glória. É leve e momentânea. A tribulação de Paulo eram terríveis, eram grandes. Eram chicoteadas, era a morte, era naufrágio. Uma vez foi picado por uma víbora, várias vezes teve naufrágio, 3 vezes chicoteado, 39 vezes, apedrejado, deram como morto. Passou fome, nudez, dificuldade, mas ele diz que é leve e momentânea. E tinha alegria e prazer nelas. Uau, incrível! Porque ele tinha revelação daquilo que estava à espera dele. Quando você entende aquilo que está à sua espera, quando você entende o tamanho, o quão poderoso, o quão completo, maravilhoso, incrível o reino dos céus, você vai... Essas coisas deste mundo não vão te abalar mais, vai ser insignificantes. Serão leves e momentâneas. Você terá alegria nessas coisas, porque os seus olhos estão fitos na eternidade. Fixe seus olhos na eternidade. E você verá que essas coisas não passam de apenas momentâneas e triviais. Há uma glória que te espera, que te aguarda em nome de Jesus. Você crê nessa verdade? Amém? Essas são as ervas amargas que vêm com o Cordeiro. Nós estamos no lucro. Haverá galardão, haverá uma recompensa extraordinária. Mesmo se não tivesse,
O Senhor é nosso galardão. Pensa o quanto somos abençoados. Mesmo que não tivesse uma recompensa no reino, só de sermos salvos e ter uma vida com Ele aqui, já somos galardoados. Mesmo se passássemos toda a dificuldade, mesmo se morrêssemos por causa do Evangelho, nós já temos um galardão porque é Jesus. Aleluia! Ele é nosso galardão. Cristo em nós já é prazeroso, já é maravilhoso, já é abundante, já é algo tremendo. Devemos desfrutar disso ao máximo. Devemos aproveitar as oportunidades de ter Cristo em nós, o Espírito Santo fluindo em nosso interior, de ter as Escrituras como fonte de vida, como verdade, como palavra. Então creia que isso já é suficiente e ainda assim Ele te dá uma recompensa no reino por ter servido a Ele, por ter andado debaixo de dependência. As recompensas não virão pelas obras das suas mãos, mas elas virão pelas obras que Ele faz através de você. Na última instância, até o reino é pela graça. Porque Ele que faz através de nós. Sabe as obras que terão galardão? Sabe as obras que terão recompensa? Ao meu ver, as obras que não se queimarão naquele dia, prata, ouro e pedras preciosas, são as obras de Deus que você faz com alegria, com satisfação. Que não é pesado. Talvez alguns olhem para você e dizem, nossa, é pesado, é difícil, ele tem carregado um fardo. Algumas pessoas pensam que é difícil, mas você está em paz. Você está liderando célula com alegria. Está liderando célula como se fosse algo leve, prazeroso. Eu estou pregando aqui, se deixar, não quero parar, porque é prazeroso. Você faz a obra de Deus com satisfação. Você está no meio dos irmãos, tem satisfação. Essas obras, elas serão contadas naquele dia. Não serão as obras que você faz somente naturalmente, as obras que você dá conta de fazer. Por isso que é dependência, por isso que é entrega, por isso que depende de você crer, porque é pela fé, é se entregar e deixar que Ele faça por você. Então gera um desconforto, gera um medo na hora de pregar, gera um medo na hora de liderar, gera um receio na hora de evangelizar, e isso é normal. Isso prova que não é você que está fazendo. Você está apenas abrindo a sua boca e deixando que Ele te use. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Seus ossos não poderiam ser quebrados. Êxodo 12, 46, nós vemos porque o Senhor, Ele é indestrutível. Ele é indestrutível. Os ossos deles não poderiam ser quebrados. Nenhum sacrifício que foi feito no Velho Testamento e também na cruz. Quebraram os ossos dos ladrões que estavam junto com ele, mas de Cristo foi preservado. Sabe algo poderoso? É que ao terceiro dia Ele ressuscitou de uma maneira poderosa, completa. Eu estou terminando. Eu quero dar algumas recomendações. Nós em breve vamos ceiar, como já havia falado, para você preparar o pão, o vinho ou o suco. Qual é a maneira de nós alimentarmos do Senhor? Qual é a maneira de nós comermos dele? Primeira coisa, nós vemos que todos estavam dentro de casa. E essa casa também representa o próprio Jesus. Ou seja, somente aquele que come do sangue, bebe do sangue, somente aquele que come e bebe do sangue, eles estão dentro de casas, eles estão em Cristo. Por isso que a ceia, ela é para os filhos. Amém? A ceia é para os filhos, para aqueles que foram batizados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão na casa, que é Jesus. Mas também nós vemos que o sangue foi colocado nos umbrais da porta. Da mesma maneira, a arca era Cristo. Aqueles que estavam na arca estavam salvos. Nós vemos também que os servos comprados, circuncidados, podiam comer dela. Os estrangeiros não podiam comer.
e nem o salariado. Por quê? Mais uma vez, enfatizando, o estrangeiro é aqueles que não fazem parte do reino, dos filhos. Ele é estrangeiro. Interessante que nós somos estrangeiros neste mundo. Nós somos embaixadores do reino. Mas, para nós, os que não são da fé, são estrangeiros para Deus. E aqui, estrangeiros são aqueles que não fazem parte deste reino. E os salariados, novamente, não é para somente servos, mas para filhos. Não é para qualquer um. Uma vez, Simão, um outro Simão, chegou para Pedro e falou: eu quero pagar. Quanto que é? Eu quero pagar para poder fazer os milagres que você faz. E ele, então, exortou severamente, porque não estava à compra. Assim também, o cordeiro, o milagre, as bênçãos não estão à compra. Deus não quer te vender porque Ele é muito rico para te vender alguma coisa. E porque você é muito pobre para poder comprar as bênçãos dele. Por isso que é pela graça. Ele não te vende nem você compra. Ele te entrega gratuitamente. Os servos comprados poderiam comer, mas os salariados não. Nós somos servos comprados por preço de sangue. Estes, eles comem. Os servos, os circuncidados, poderiam comer do cordeiro, mas os salariados não. Não servimos a Deus não servimos a Deus por recompensa. Servimos porque é prazeroso para nós. Servimos porque isso é comida para nós. Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Servimos a Deus porque nós o amamos. Porque nós somos salvos. Nós queremos que outros experimentem aquilo que nós servimos. Porque nós somos devedores para o mundo. Porque nós temos o Evangelho. Amém? Então servimos a Deus porque é um comissionamento. É porque Ele nos escolheu para isso. E mesmo assim Ele nos escolhe recompensar. Por isso nós somos servos. Mas é o servo da orelha furada. Poderíamos ir embora, mas escolhemos ficar na casa. Falando: Senhor, eu amo muito meu Senhor. Eu quero ficar aqui. Fui comprado, estou aqui para poder servir. Eles também comeram com sandália nos pés. Em Efésios 6,14 diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se da verdade e vestindo da couraça da justiça. Interessante. Que também continua dizendo no versículo 15, né, que as sandálias são a preparação do Evangelho da paz. Nós servimos a Deus e comemos o cordeiro baseados, calçados com o Evangelho, que sempre é da paz, como diz Efésios. Se você não está com paz neste momento, porque o Evangelho, você não tem crido no Evangelho, você tem crido talvez na lei ou na autoajuda. O Evangelho produz paz. Amém? Paz abundante no seu coração. Porque a nossa base, nós estamos calçados com a justificação, nós estamos calçados com Cristo. Por isso nós comemos. Eu não como porque eu sou perfeito, eu não como porque eu não tenho pecado, como alguns pregam. Talvez se cometer o pecado, eu não como da ceia. Então quem poderiam comer? Nem mesmo o pastor, nem mesmo aquele que vos prega. Nós comemos porque sabemos que nós somos justificados. Então se você cometeu algum erro, algum pecado, é o tempo de você apresentar a Ele, de você falar para o Senhor, dar nome e crer que o sangue já te lavou e você pode ter comunhão com Ele. Então a ceia é para os filhos e a ceia é para todos que foram regenerados. Mesmo se você pecou, mesmo se você falhou, você hoje precisa comer dele, para que tenha vida e abundância, para que Ele cure o seu coração, para que Ele restaure você. E a nossa base disso é o Evangelho, é a justificação. Por isso comemos em paz, temos paz ao se alimentar de Cristo. E também eles comeram com o cajado na mão. Sabe, o cajado não é um instrumento de guerra.
A Bíblia fala em Efésios que nós temos a espada. A espada, sim, é a palavra. Amém? Mas o cajado é um instrumento de pastor. Isso mostra que quando nós comemos do cordeiro, e cada um de nós devemos cuidar de uns aos outros. O evangelho sempre é uns aos outros. Na última instância, você é um pastor para cuidar de uma outra pessoa. O líder de célula é um pastor para cuidar da sua célula. Tudo em proporções. Mas você é um pastor. Você precisa de cuidar, de apacentar alguém. Talvez um filho que você gerou. Alguém que você liga para Jesus. Ligue para ele, cuide dele, visite ele. Não é apenas a função do líder nem do pastor da igreja, é de cada um de nós. Essa igreja é uns aos outros. É alimentar uns aos outros, é exortar uns aos outros, é cuidar de uns aos outros. Então há um cajado nas nossas mãos para poder apacentar o cordeiro de Deus, o rebanho de Deus, as ovelhas. Eles também comiam também do cordeiro às pressas. E que não leve na forma literal, mas é porque é uma pressa, há uma urgência no coração de Deus para que as pessoas se alimentem dele. Jesus, uma vez, ele tinha multiplicado pão e peixe, e no dia seguinte foram atrás de Jesus, e não vieram os discípulos, e encontraram com Jesus, está em João capítulo 6. Eu acho poderoso esse texto, é que chegaram para Jesus e falaram: mestre, como chegaste aqui? E Jesus já logo falando para eles: em verdade vos digo, vocês estão me buscando, não pelos milagres que viram, nem pela palavra, vamos dizer assim, mas por causa do pão. Jesus falou: trabalhai, não pelo pão que perece, mas para aquele que tem a vida eterna. Aquelas pessoas estavam buscando Jesus só por causa da bênção que Jesus deu para elas. Jesus é bom, ele dá pão e peixe para a multidão. Mas para os filhos e para os discípulos é algo muito superior, ele dá o reino. Para os filhos e para os discípulos é ele mesmo como alimento. Sabe, aquelas pessoas queriam somente a bênção. E Jesus, ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Vossos pais comeram do maná do deserto, mas aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E Jesus, ele continuando, ele fala algo que toda vez que eu leio, meus olhos se enchem de lágrimas e meu coração aquece. Ele fala: já vos tenho dito, mas vocês ainda não acreditam. Jesus estava se mostrando que ele era o pão, Jesus era a solução para aquelas pessoas. Jesus sabia que ele é tudo para aquelas pessoas, o que elas precisavam era somente dele. E Jesus estava se oferecendo ele mesmo como um pão dos céus. E as pessoas, como se ele dissesse: você não percebe, você não vê. Se você comer da outra comida, vocês terão abundância, vida, restauração. Mas Jesus viu que eles não criam e se entristeceu. Da mesma maneira como ele se entristeceu por Jerusalém, ele chorou esse dia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele fala que apedrejam os enviados. Quantas vezes eu quis vos reunir como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não entenderam o tempo da sua visitação. E Jesus disse, que cercarão de trincheira, virão a ti e não ficarão pedra sobre pedra. Jesus sabia o fim que eles teriam, porque eles não se alimentaram, porque eles não entenderam. Nós estamos passando um tempo de uma visitação, um tempo oportuno de se alimentar do Senhor. Tem algumas pessoas hoje que Jesus está olhando para você, a sua casa, a situação. Ele é como se dissesse: você não precisa da bênção, você não precisa de algo. O que você precisa é da minha presença, do meu poder, é de intimidade. Enquanto algumas pessoas estão buscando Jesus hoje pelo pão e pelos peixes,
Outros estão buscando a Jesus porque Ele é o pão dos céus, para ter Ele mesmo como alimento. E há uma pressa, há uma urgência. Jesus olha para as pessoas e Ele vê o que elas precisam. O que delas precisam é dele mesmo. Só que elas estão tão distraídas, querendo buscar outras coisas, elas pensam que precisam de outras coisas. Quanto mais cheio de Jesus você estiver, menos necessidade você vai ter de alguma coisa. Mais completo, suprido. Menos correr atrás de bênçãos, de algo, de coisas materiais. E mesmo se você não tiver algo, você vai estar satisfeito e completo. Porque você tem Cristo, Ele é tudo em todos. Ele é tudo em nós, amém? Há uma pressa hoje de nós ministrarmos. Há uma pressa de nós pregarmos o Evangelho. Porque as pessoas elas estão buscando tantas coisas, mas nós sabemos do que elas precisam. O mundo sempre busca ser um pouco mais feliz. A procura de todo mundo é buscar, de alguma maneira, ser um pouco mais feliz. Elas compram carro para poder ser um pouco mais feliz, no conforto do seu carro. Elas compram uma casa para poder preencher também uma necessidade de ser um pouco mais feliz. Elas compram roupas, elas viajam, tudo. Algumas de uma maneira exagerada, colocando sua felicidade nisso. Outros por necessidade, por prazer, não tem problema nenhum. Isso é direito seu, você tem essas bênçãos. Aí é 19, você crê de meus ouvidos, comerá o melhor dessa terra. Mas entenda, toda vez que você compra um carro novo, passa 1, 2 meses, 1 ano, você perde a graça nele. Você compra um celular novo, você fica a noite toda mexendo nele, configurando. Passa uma semana, você perde a graça nele, principalmente os jovens. Você compra, talvez, algo novo, você viaja, quando volta para casa, tudo volta ao normal, passou. Percebe que nada disso preenche? Porque quando você está cheio de Jesus, você não precisa de mais nada. Você não sente falta de mais nada. Você é suprido, você é completo. A Páscoa era para aquele dia. A Páscoa é para hoje. A Páscoa, ela continua acontecendo. A cruz continua operando todos os dias em milhares de pessoas. A salvação continua todos os dias. Não é uma cruz antiga e velha. Não é uma cruz rude apenas. Mas ela é poder. Através da crucificação, o caminho vivo, a ponte foi aberta para nós ligarmos, para nós estarmos com o Senhor. E Ele nos confiou este ministério, o ministério da reconciliação. Jesus estava reconciliando-nos com o Pai e nos deu esse ministério de reconciliar as pessoas com Jesus. Você é embaixador de Cristo aqui. Sabe, após a Páscoa, havia 7 dias de festa. 7 dias porque é um tempo completo. O 7 é o número completo de Deus. Interessante que a festa dos pães asmos continuava. A festa das Páscoas durava um dia, mas os pães asmos duravam 7 dias. Ela aponta para o nosso estilo de vida hoje, de uma vida de santidade, de uma vida de temor, de paixão. Você só cresce em paixão e em amor pelo Senhor quando você entende o quanto é amado. Seu amor só cresce porque você entende o quanto é amado. Creia no quanto o Senhor te ama. Seu coração vai aquecer ainda mais por Ele. Entenda que a cruz foi a maior prova de amor. Algumas pessoas querem medir o amor nas circunstâncias, mas elas são incapazes de medir o amor de Deus porque Ele é muito profundo. Ele é superior a essa terra. Ele é superior às aflições. A maior prova de amor foi ter o fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda eram pecadores. A maior prova de amor é quando nós éramos inimigos de Deus e Ele morreu no nosso lugar. Por nós. Ele nos amou
quando nós éramos inimigos dele. Não meça o amor de Deus pelas circunstâncias, mas sim na obra do Calvário. E fazemos isso em memória dele. E neste momento eu gostaria que você pegasse o pão, que você pegasse o suco, ou o vinho, e nós faremos isso em memória do Senhor. Nós faremos isso lembrando o sacrifício dele por nós. Neste momento, vai até a sua cozinha, prepare, pega o cálice, pegue o seu pão, em nome de Jesus. Aleluia. Creia que o Senhor Ele te ama. Creia que Ele está de braços abertos para você, para restaurar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Talvez você está me ouvindo agora e está desanimado. Talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Ele está esperando de braços abertos. Ele nunca te abandonou, Ele nunca virou as costas para você. E não deixe de olhar para você. E creia que o Espírito Santo continua dentro de você, não importa se está afastado. Talvez apagado, talvez você não consegue mais ouvir a voz. Há muitas outras vozes falando mais alto do que a do Senhor. Mas Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou e nunca te deixará. Ele diz que estariam conosco até a consumação dos séculos. E nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. A cruz, ela é a maior manifestação da graça, do amor. É a ligação da eternidade. É Deus se revelando o seu amor em Cristo. É Deus segurando as nossas mãos através de Cristo, nos levando para Ele. É um selo de uma vida eterna. É início de um caminho de intimidade. É o principal, é o mês de Abib, é o mês de florescer. Por isso que tudo se faz novo. Todas as coisas são passadas. Nós somos novas criaturas. A Bíblia fala que em Mateus 26, Ele reunindo seus discípulos, Ele diz que nós faríamos isso em memória dele. Ele tomando o pão, Ele deu graça, partiu, e deu aos seus discípulos e disse: comei todos. Depois Ele, de mesma forma, pegou o cálice e disse que este é o cálice da nova e eterna aliança. Farei isso em memória de mim. Neste momento, esses elementos apontam para o sangue do Cordeiro. Esse pão representa o corpo de Cristo. E foi moído naquela cruz. O seu sangue se derramou para que não haja mais condenação sobre você. Para que não haja morte. Para que não haja pecado, condenação. Para que não haja mais afastamento. Para que não haja mais separação de você. Para que a eternidade esteja dentro de você, é o Espírito. Neste momento, levante seu cálice, levante seu pão, perdão. Ele partindo o pão, ele deu aos discípulos. Este é o corpo de Cristo, da qual nós comemos dele. E hoje, se algum enfermo, se alguma pessoa com problemas, talvez sintomas desse coronavírus, talvez se alguém com problemas de respiração, talvez se alguém com dor de cabeça, com câncer, talvez se alguém que não consegue talvez falar, se movimentar, ou dores ou enfermidade, você viu o diagnóstico médico
e se entristeceu porque é algo impossível, é neste momento que o Senhor age a seu favor. Porque dele pertence as causas impossíveis. Dele pertence a cura, a restauração, e você comer, eu declaro, você sairá curado. Você estará curado completamente. Eu creio, eu profetizo. Ao você beber do cálice, você terá paz. O seu coração aquecerá novamente. A sua fome será restaurada pelo Senhor. Levante seu pão novamente. Pai Santo, apresentamos a Ti. Este é, Senhor, o pão. Este é o Teu corpo, que foi moído naquela cruz. Nós comemos, Senhor, deste pão, nós entendemos a obra que foi feita por nós e recebemos, tomamos posse hoje de uma vida abundante. Pai, de um coração aquecido, de uma fome restaurada, Deus, de uma sede restaurada, de uma intimidade, de uma fé ampla, uma fé que cresce, uma fé abundante, ó Deus. Em nome de Jesus, declaramos este momento vida. Declaramos restauração. E nós comemos, Senhor, deste pão, seremos restaurados, seremos avivados, seremos curados. Levante esse cálice, é o cálice da nova e eterna aliança. Através dele, nós somos curados, nós somos restaurados. Através dele, hoje não há mais condenação. O Senhor olha para você e vê o sangue, vê Jesus em você e se alegra. Os céus estão abertos para Cristo, mas Cristo está em você, por isso creia, o céu não está de bronze para você. Estão abertos, os ouvidos dele estão abertos para ouvir o seu clamor. Ele está operando, ele está guiando, ele está no controle da sua vida. Ele nunca perderá o controle, dele pertence os céus e a terra. Creia nisso em nome de Jesus. E nós tomarmos deste cálice, teremos abundância da vida, teremos restauração, teremos a intimidade restaurada, o seu coração será aquecido. Pai Santo, nós bebemos desse cálice, ó Deus, teremos a sua fé, teremos cura, teremos a intimidade para a glória de Deus. Amém. Então, uma semana abençoada, uma semana poderosa da parte do Senhor. Teremos uma célula poderosa em nome de Jesus. Até mais. Tenha esse tempo com sua família, tenha esse tempo de perdão, tenha esse tempo de restauração em nome de Jesus. Até mais.